Você acha mesmo que a torcida do São Paulo está perseguindo os jogadores do São Paulo, os medalhões, né? Lucas, Rafinha, Caleri, Luciano e o Zubeldia, né, galera? O Zubeldia pode fazer história no São Paulo, né? O São Paulo que está aí a um jogo de chegar em mais uma final de Libertadores. E os adversários, os possíveis adversários do São Paulo, né? O Flamengo, que inclusive ontem perdeu em casa para o Penharol. Isso mesmo, o Penharol venceu o Flamengo por 1-0 e o Penharol pode ser adversário do São Paulo na semifinal, se o São Paulo passar. Vamos falar aqui um pouquinho desses adversários do São Paulo. E uma Libertadores, né, que o São Paulo não era nada favorito, o caminho do São Paulo começa a ficar diferente, né, galera? Vamos falar aqui também dos jogadores do São Paulo que estão para voltar aí, né? Os jogadores que estão aí em final de recuperação. E o time do São Paulo que vai enfrentar o Internacional domingo, tá? De novo reserva? No Morumbis aí mais uma vez, já que na quarta-feira tem decisão novamente. Mas será que dessa vez o Zubeldia vai dar uma mesclada ou vai com o time reserva totalmente contra o Inter, tá? O jogo domingo. Vamos falar disso e muito mais aqui nesse vídeo. Eu peço aquela tua ajuda. Obrigado por você se inscrever no canal. Já somos mais de 16 mil inscritos aqui nesse canal do Big Tricolor. Tamo junto. Deixa aquele like, se inscreve, compartilha. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, aí você recebe sempre os nossos conteúdos, tá? E se você quiser se tornar membro aqui do canal e fazer parte da nossa comunidade também no WhatsApp, se torne membro. Aqui embaixo tem a opção para você virar membro do canal por apenas R$ 4,99. Tamo junto. Sem perder tempo, sem enrolação, vamos então aqui a nossa resenha, o nosso bate-papo e as informações também. Vamos trazer primeiro as informações aqui dos jogadores em final de recuperação aí, processo de transição, né, galera? Lembrando que ontem eu falei para vocês sobre o Ferreirinha, que já tinha páginas aí dizendo que o Ferreirinha voltaria contra o Botafogo. Volto a repetir, não volta contra o Botafogo o Ferreirinha, tá, galera? É muito difícil, é quase impossível. O Ferreirinha está sendo preparado para o próximo mês, só para finalizar isso aqui, beleza? Sobre o Igor Gomes, né? O Igor Gomes, ó. É tanto Igor no São Paulo, Igor Felisberto, Igor Gomes, Igor Vinícius, mas isso aqui é o Igor Lisiero. O Lisiero, né? Melhor falar Lisiero, é tanto Igor, né? Passando pelo São Paulo. O Lisiero, ele deve ficar à disposição. Esse sim, tá? No jogo contra o Internacional domingo, jogador aí que já está em final de recuperação. Inclusive, ele deve participar do treinamento, né? Dessa sexta-feira. E aí ele ficaria pronto para domingo, à disposição, né? Não sabe se ele vai ser titular ou reserva. Eu acredito que até por estar voltando de lesão, né, que ele tinha sentido a contratura, a musculatura da coxa, deve ficar à disposição no banco de reserva, tá? O Nestor é esperado para a próxima semana também a ficar à disposição, já que ele tinha sofrido ali um pequeno trauma, né? Uma dor no tornozelo, foi no jogo contra, acho que foi contra o Fluminense, não sei se foi contra o Atlético Mineiro. Uns 2 jogos atrás, ele ficou fora de acho que 2 ou 3 jogos também, o Nestor, né? Então o Nestor também deve voltar já na próxima semana, beleza? Então, só atualizando aqui para vocês a situação aí clínica dos jogadores do São Paulo. Logicamente, né? O Alisson e o Pablo Maia, esses aí confirmados já pelo Departamento Médico de São Paulo, e pela diretoria, inclusive pelo Belmonte, que eles voltam só lá para março, só no final do Campeonato Paulista, né? Gente, olha só. O Zubeldia pode fazer história sim no São Paulo e ele deve fazer, né, galera? Se o Zubeldia passar para a semifinal, se ele conseguir classificar o São Paulo para a semifinal da Libertadores 2024, é coisa que o São Paulo já não consegue há algum tempo, uma semifinal de Libertadores, né? A gente conseguiu, lógico, em 2016, que era o Balsa, e perdemos aquela semifinal, onde mais uma vez o São Paulo foi garfado, né? E perdemos jogadores importantes ali na reta final também, né? Como propriamente o Ganso, né? O Caleri, que eu lembro nas decisões lá, o Caleri era fininho, né? Era mais goleador. Naquelas decisões, inclusive lá naquele mata-mata, foram 5 jogos, um gol dele, ele acabou ficando fora de uma partida, né? Então, assim, a gente perdeu um ou outro jogador também naqueles mata-matas ali. E hoje, uma realidade um pouco diferente, né? Olhando o São Paulo de hoje, um time que é considerado aí pela imprensa, né, galera? O azarão, né? Que o São Paulo é o azarão. Os favoritos são sempre os outros. E olha só, mais um favorito ontem perdeu, né? O Flamengo, que era considerado o favorito para ganhar a Libertadores. O Flamengo é sempre considerado por tudo, mas não vem ganhando nada. Essa é a realidade. Ano passado ganhou nada, esse ano também tá aí o Flamengo
não deve ganhar o Brasileiro, né? Na Copa do Brasil tem a possibilidade, mas eu acho difícil também aí até pelo próprio caminho aí que o Flamengo vem enfrentando em Libertadores. Ele já perdeu, mas enfim, né? Deixa o Flamengo para lá. Mas o que vale aqui é o seguinte: é o caminho do São Paulo na Libertadores, né? O Flamengo, ou que pode ser o adversário do São Paulo passando pelo Botafogo. O Flamengo se passar pelo Peñarol, é São Paulo e Flamengo numa semifinal. Como o Peñarol saiu na frente nesse jogo, se o São Paulo passa pelo Botafogo, é São Paulo e Peñarol. E aí, galera, não é considerar o São Paulo favorito, mas o São Paulo tem condições de passar. Que para mim continua achando, tá? Eu falo isso muito lá no grupo de membros com a galera, que assim, o Botafogo é o time mais difícil dessa Libertadores para o São Paulo enfrentar. Então, se o São Paulo passa pelo Botafogo, a gente tem grandes chances de chegar na final. E olha do outro lado tem o River Plate, que empatou o primeiro jogo contra o Colo-Colo, 0-0 lá no Chile, e o Atlético Mineiro, né, que perdeu para o Fluminense o primeiro jogo no Rio de Janeiro, agora o segundo jogo vai ser em Minas. Então a gente vai ter uma semifinal ali, provavelmente, né, imaginando assim, que seja o Flu ou o Atlético Mineiro. Vamos imaginar que o Fluminense segura um empate lá contra o Atlético Mineiro e o River Plate, favorito lá, vença na casa o Colo-Colo. Você vai ter uma semifinal Fluminense e River Plate. E aí uma outra semifinal, vamos imaginar São Paulo e Peñarol. Logicamente, eu acredito que São Paulo vai passar. Gente, é muito plausível, é muito real o que está acontecendo e o São Paulo tem condições de chegar assim na final da Libertadores. Mas para isso vai ter que jogar bola contra o Botafogo. E o Zubeldia pode fazer história, tá? A classificação no Morumbis vai levar, inclusive, o patamar e a confirmação, né, dessa contratação do técnico Zubeldia, que é um técnico copeiro. A gente está vendo que realmente o homem joga ali com regulamento debaixo do braço. É logicamente que a gente fica bravo da forma como o São Paulo jogou, mas o resultado de 0-0 lá foi importantíssimo. O São Paulo consegue o resultado e traz a decisão para o Morumbis, mas precisa jogar bola. Isso a gente espera que se confirme no próximo jogo. E aí que vem a questão, que a gente fala do próximo jogo. Esses jogadores do São Paulo aí, os medalhões, galera, Luciano, Lucas, Caleri, Rafinha, o próprio Luiz Gustavo, Arboleda. A gente sempre espera desses jogadores, porque, galera, eles são os líderes do elenco, não são? Deixa aí nos comentários. Inclusive, não esquece de deixar o like aí, valeu? Tamo junto. Se você não se inscreveu ainda no canal, tá esquecendo? Se quiser se inscrever aí, ó, se inscreve aí no canal aqui do Big Tricolor, dá essa força pra gente aqui. E aí, vamos lá. Eles não são os líderes do elenco? Inclusive, galera, os caras ganham mais de 1 milhão por mês, né? Pô, os caras ganham uma bila, 1 milhão por mês, cara. Uma bila é muita grana. Então, quando começa a surgir cobranças na internet, nos vídeos, de jornalistas, tal, dos próprios torcedores dentro do estádio, para esses jogadores, pô, é natural, cara. Os caras eles têm que entender que o torcedor quer o melhor para o time, né? O torcedor não quer ver jogador andando em campo ali perdendo gol na cara, em jogos decisivos, porque são esses jogos que fazem a diferença. E aí sempre se fala assim: ah, mas falta um meio armador no São Paulo, a bola precisa chegar no Caleri, precisa chegar com mais qualidade. Só que quando chegar também, o Caleri tem que guardar, ele é o centroavante, gente. A gente lembra ano passado, né, naquele jogo contra a LDU, né, naquelas quartas de finais contra a LDU, o mesmo LDU do Zubeldia. O Caleri perdeu um gol dentro da pequena área, né? A bola passou por ele chutou, bateu dentro da pequena área, sozinho. Ele, o goleiro, ele perdeu. Se faz aquele gol, o São Paulo tinha se classificado. Depois a gente foi eliminado nos pênaltis. Posteriormente, a cobrança foi tudo em cima depois ali, né? Tudo em cima do Ramos Rodrigues, que perdeu o pênalti lá na decisão. Mas ali, se o cara que é para decidir, se ele faz o gol, a gente estava classificado, né? Naquele jogo. Já que o São Paulo ganhou de 1-0, que ele era 2-0. E aí, quando você tem. Aí o Caleri decidiu, vamos lembrar também, decidiu lá no Maracanã, o golaço de cabeça lá, o Nestor colocou na cabeça dele. É isso que se espera dos grandes jogadores em decisões, decidir. Tá? O jogador, ele não vai decidir tudo sozinho, mas quando a bola chegar nesses caras, eles têm que decidir. Né? Eles ganham exatamente para isso, na minha opinião. O Lucas precisa decidir, o Luciano precisa decidir, como o Arboleda precisa lá atrás, o Luiz Gustavo lá no meio, porque a gente espera, galera, desses jogadores.
A gente espera que esses jogadores. Opa! A gente espera que esse. Peraí, deixa eu fechar isso aqui, galera. A gente espera que esses jogadores eles sejam os protagonistas na hora da decisão. Então, aquela bola, se o Caleri faz contra o Botafogo ali, pô, a bola chegou redonda nele. O menino lá, o Michel Araújo, se ele mete a cabeça é gol. O problema é que ele foi com o pé. Já teve um gol assim também que o Caleri perdeu igualzinho, cara. Acho que foi contra o Botafogo, se eu não me engano, pelo brasileiro. A mesma forma, se ele chega com a cabeça é gol, então a gente decide aquele jogo ali. Eu acho que, às vezes, a cobrança, na minha opinião, é exagerada se você pegar o lado pessoal do jogador. Eu acho que não vale, é como já aconteceu com o Nestor. A galera às vezes vai xingar o jogador, vai xingar a mãe. O que tem a ver a mãe do jogador, né, galera? Eu acho que a gente tem que cobrar dentro de campo, sim. O torcedor que apoia fora, o torcedor que apoia no estádio, a cobrança. E é o mesmo torcedor também que, cara, que consome tudo do São Paulo, produtos, né? O torcedor que, inclusive, que patrocina o clube, que está sempre ali dando dinheiro para o clube. Então, o torcedor tem todo o direito de cobrar, de reclamar, de chorar, de dar risada, né? De comemorar. Faz parte do futebol. O que o jogador não pode é se abater com isso, com essas cobranças, né? Mas como eu falo para vocês, o que eu acho que não vale é você ir para o pessoal, xingar a pessoa no lado pessoal. Agora, jogador, o que o cara joga dentro de campo e ser cobrado, isso faz parte. Eu acho que nesse momento, o São Paulo está passando por um momento onde eu acho que o Lucas tem que ser cobrado, o Caleri tem que ser cobrado, o Luciano tem que ser cobrado. Os homens de frente ali, sim, eles têm que ser cobrados. Eu tô lembrando que nos últimos 4 jogos do time titular, o São Paulo ainda não fez gol, o time titular nos últimos 4 jogos, gente. Então não tem que ter cobrança, a gente simplesmente tem que aplaudir os caras por não estar correspondendo. Não adianta só correr e marcar, né? Só se defender, precisa também fazer gol. E aí é aquela coisa, o que que falta para esse São Paulo? Falta um armador de verdade? Sim, eu acho que falta de verdade também um armador, como a galera tá muito dizendo por aí, para a bola chegar. A gente não tem, né, galera, esse cara. O Lucas é um carregador de bola, é um driblador, mas é um cara que dribla 1, 2, 3, depois os caras vão chegar e vão descer o rei nele, vão bater mesmo. Você acha que o Botafogo, que tem um time fisicamente muito forte, acha que vai deixar o cara sair driblando todo mundo? Não vai. O próprio. Quando o São Paulo traz o Ramos Rodrigues, era para ser essa esperança de ser o meia armador ali, né? O cara que ia fazer essa função. Não deu certo. Mas eu acho que a diretoria não deve desistir, não deve parar por aí. Se dentro do São Paulo não tem esse cara, e não tem mesmo, não tem no time principal, não tem na base. Hoje, inclusive hoje, galera, aí que tá. Nenhum clube tá tendo mais esse meia a la Ganso, a la Ramos Rodrigues, né? A la Zidane, sabe? Não tô comparando os jogadores, só o estilo de jogo. Tá difícil. Hoje em dia os jogadores é mais como a Arrascaeta, né? Meias atacantes, como o Everton Ribeiro, né? Como o próprio Lucas, são os jogadores mais de beirada, como aquele Luiz Henrique ali do Botafogo, entre outros, né? São os meias atacantes, mas que jogam muito pelas beiradas, mas tem que ter qualidade no passe também, o que eu acho. Os jogadores do São Paulo que jogam muito pelas beiradas, por exemplo, o Rato, Michel Araújo, Nestor, esses caras não têm, né, essa qualidade ali de armação, de criação, a visão de jogo que outros diferentes têm. Então é isso que eu acho que falta no São Paulo, sim, um jogador com essas características. Deixa nos comentários se vocês acham também. Eu acho sim que falta, né? Eu acho que é muito também você jogar o Lucas lá e falar: se vira. Você veio da Europa, você é o craque do time, se vira. Eu não vejo assim, eu acho que faltam mais jogadores de qualidade no São Paulo também. Eu acho que com o tempo a diretoria pode ir vendo isso para a próxima temporada, inclusive, para ter também outros protagonistas. Se não vai chegar uma hora, se esses caras não decidirem, e aí a torcida vai cobrar mesmo, e faz parte da cobrança, faz parte do futebol. Como eu falei, o que não vale é a ofensa, né, galera? Cobrar, eu acho que a gente tem que cobrar sim os caras para jogarem bola, até porque eles ganham e ganham muito para isso. E falar em jogar bola, domingo, o time do São Paulo deve ser o time reserva, né? Contra o Internacional, o jogo às 18h30. O São Paulo tem 44 pontos, o Inter tem ali os seus 38. O Inter tem dois jogos a menos. É um adversário também que está lutando ali para se classificar para a Libertadores. Então, o São Paulo já tem um confronto direto com o Internacional. Vencer é importante. E a tendência, galera, é que o São Paulo, mais uma vez, vá com o time reserva.
Deixa aí nos comentários se você gosta da ideia de ir com o time reserva também. Lembrando que o time reserva do São Paulo é um bom time, né? O Andressoldi, Ferrarese, o Igor Vinícius, aí você tem o Jamal, você tem o Michel Araújo, o Marcos Antônio, o Santi, né? Entre outros, o Eric, pô, o Wellington Rato, o André Silva, cara, é um time que incomoda, é um time que com certeza vai dar trabalho também para o Internacional, mesmo o São Paulo jogar totalmente com o time reserva. O jogo pode colocar o São Paulo mais próximo ainda ali, né, galera, do G4, o São Paulo buscando uma vaga direta para a Libertadores também de 2025. Eu continuo acreditando nesse São Paulo, tem chances ainda de terminar bem colocado demais no Brasileiro, a gente tem muita chance de chegar na final da Libertadores, eu continuo acreditando, e quarta-feira o jogo decisivo aí vai com força máxima. Só que nessa força máxima de quarta-feira, na minha opinião, não poderia contar, por exemplo, com o Rafinha. Então, sei lá, eu prefiro o Igor Vinícius, até o Ferrarese lá na lateral, ou o Juan Tressoldi na lateral, do que o Rafinha. Mas deve ser o Rafinha mesmo para quarta-feira, então tá. Se jogar esse tipo de jogador, a gente tem que cobrar sim. O jogador não pode reclamar que a torcida cobra, né? Torcida não persegue jogador, torcida cobra os jogadores e eles têm obrigação de jogar bola, já que o torcedor também vai para o estádio, tem obrigação, lógico, não obrigação, mas o torcedor que vai, lógico, ele vai lá para apoiar o time. Vale sim, né, galera, apoiar o tempo todo, como a torcida do São Paulo vem fazendo e é diferente nisso. E no final do jogo, se não gostar, o torcedor tem todo o direito de vaiar. Mas os 90 minutos, o torcedor do São Paulo hoje passa apoiando. Nisso, esses torcedores não têm o que reclamar. Deixa aí nos comentários também, galera, o que vocês acham aí. Fique à vontade para comentar, valeu? Tamo junto, como sempre aqui. Vamos São Paulo. Forte abraço.